Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical sobre saúde. O que se faz de melhor no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E para o mundo inteiro, neste exato momento, pela internet pelo link tvrba.com.br. Eu falo todo domingo, mas nós temos telespectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em Portugal, em Macapá, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou seja, em todo o mundo. Daqui a pouco chegam os WhatsApps mostrando, comentando sobre o programa. E hoje nós temos um convidado de novo, muito especial, muito especial, um pesquisador. É o professor Dr. Roberto Saraiva, que está aqui em Belém por causa do Congresso de Doenças Infecciosas e aceitou o convite para comentar conosco sobre doença de Chagas. O professor Roberto, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Roberto, ainda um comentário. O professor Roberto formou em medicina na Federal do Rio de Janeiro, ele é carioca, torcedor do Flamengo, como todo carioca nato, né? E fez residência na Federal do Rio de Janeiro, em clínica, depois em cardiologia, fez mestrado na Federal do Rio de Janeiro, fez doutorado na Escola Paulista de Medicina. Durante o doutorado, fez estágio no Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e depois fez pós-doutorado na Cleveland Clinic. Puxa, esse é um currículo dos melhores. E, para encerrar, ele é pesquisador, não é MOR, é sênior, né? Pesquisador sênior da Fiocruz, de uma das maiores instituições de ciência do mundo. A Fiocruz é uma referência nossa do Brasil no mundo. E o Roberto é um dos pesquisadores principais que mexe com doença de Chagas. E, como a doença de Chagas chegou aqui e está alastrando aqui na nossa região, convidamos o Roberto. Roberto, primeiro, obrigado de verdade por ter vindo. E segundo, já fazendo a primeira pergunta. Quando eu era residente, eu sou médico há 40 anos, quando eu era residente no Dante Pazanese, doença de Chagas existia só no Vale do Rio São Francisco, eles falavam isso. Bahia, Minas e São Paulo, um pouquinho no Paraná. A gente tem hoje doença de Chagas aqui em Belém. Eu já achei um barbeiro no quintal da minha casa na Cidade Velha. Aqui. Cidade Velha é o bairro mais nobre da cidade, eu moro bem próximo da catedral, já achei no quintal de casa barbeiro. Me fala, por que aumentou tanto e se isso é real? Alastrou assim para o Brasil todo? Bom dia a todos, agradeço pela oportunidade de estar falando sobre doença de Chagas para vocês e agradeço o convite recebido para poder falar aqui com vocês. A doença de Chagas é uma doença que já existe há muito tempo, né? Ela foi descoberta em 1909 pelo Dr. Carlos Chagas, que descreveu todo o ciclo da doença e desde então tem sido descrita, né? Primeiramente, considerada-se uma área endêmica, a doença de Chagas no Brasil, indo do Rio Grande do Sul até o Nordeste. E a Amazônia era considerada uma área que não tinha doença de Chagas, ficava fora da região endêmica, né? Mas vem mudando, porque frequentemente tem sido descrito casos de doença de Chagas aguda na Amazônia. O principal estado que tem mais casos de Chagas descritos, infelizmente, é o Pará, né? Com vários surtos da doença nos últimos anos. O triatomínio, né, que é o conhecido como barbeiro, ele é capaz de transmitir a doença de várias formas, né? A forma tradicional é a forma vetorial em que o triatomínio se alimenta do sangue e, ao mesmo tempo que se alimenta do sangue, ele defeca. Nas fezes dele tem as formas infectantes do protozoário, Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença. E a pessoa, à noite, ao se coçar, eleva essas fezes para a ferida, a ferida onde o animal se alimentou do sangue,
e acaba se infectando. Então, toda essa área endêmica do Nordeste, Centro-Oeste, São Paulo, toda essa área endêmica, Minas Gerais, tinha realmente muitos casos de Chagas. As cidades do interior, principalmente cidades rurais, tinham uma elevada prevalência de doença de Chagas nas pessoas que moravam lá. Posteriormente, foi feito o controle, né, do principal espécime que transmite doença de Chagas, que era o Triatoma infestans, né? O Triatoma infestans vivia dentro das casas. O Triatoma infestans ele não é um barbeiro natural do país. Ele veio de outros países e veio colonizando as casas. Então, após um grande controle por inseticida, foi possível reduzir muito o número de casas infestadas pelo Triatoma infestans e reduziu muito o número de casos novos da doença de Chagas pela via vetorial. No entanto, existem vários vetores silvestres. Esses vetores silvestres também podem transmitir a doença eventualmente. Vetor é o animal que... Vetor que tem a doença. Inseto. Vetor é um inseto. É um inseto que se alimenta de sangue, ou das pessoas, ou de mamíferos na floresta, e ao se alimentar de sangue pode transmitir a doença ao defecar, né? Os mamíferos silvestres também podem pegar a doença ao se alimentar comendo o próprio inseto. Isso. Então, há o ciclo da doença de Chagas na floresta, né? Na floresta tem um ciclo que é feito em que o reservatório do parasita é o próprio animal silvestre. Então, existe um ciclo silvestre. Aqui na nossa região, o quê? Tatu, cutia, esses animais? Aqui tem muito gambá, tatu. E também tem sido encontrado em cachorros. Que vivem nas áreas ribeirinhas. Também você pode encontrar T-cruzi no cachorro, cachorro infectado por T-cruzi. Então, também tem um ciclo que é mantido através do cachorro também. O cachorro das regiões ribeirinhas. Sim, cachorros das regiões ribeirinhas, muitos foram em pesquisa, colhendo sangue, descoberto que estavam tatu, infectados. cutia, gambá. Os animais que você tem no peridomicílio. Até porque são os animais silvestres que o pessoal se alimenta. Sim. Né? De tatu, cutia. É possível a transmissão da doença de Chagas, além da transmissão clássica vetorial, do vetor chupando o sangue da pessoa, através da ingestão de alimentos. Ingestão, por exemplo, de alimentos crus, como carne desses animais infectados mal cozida, pode conseguir. E a ingestão de alimentos contaminados pelo próprio barbeiro ou por fezes do barbeiro. É por isso que aqui na nossa região, logo que iniciou, havia uma discussão muito grande se existia chagas oral ou não por causa do açaí. O açaí aqui em Belém, praticamente todas as famílias consomem açaí quase que todo dia. É um hábito como tomar água, entendeu? E logo que surgiu a hipótese de açaí, de contaminar por açaí, houve assim uma discussão muito grande se isso era possível. Um dia desses, uma pesquisadora aqui de Belém, uma médica aqui de Belém, a doutora Dilma, fez um comentário aqui nesse programa sobre a demonstração de contaminação. Isso agora é muito comum? Sim, infelizmente ainda é comum. São 300 casos por ano de doença de Chagas aguda no Pará. A imensa 300 casos por ano, é quase que um por dia. Existe uma época do ano que o número de casos aumenta, que é a época do ano da colheita do açaí, que é a partir de agosto, setembro, outubro, são os meses que tem mais casos, e esses casos tipicamente ocorrem na forma de surtos, porque são grupos de pessoas da mesma família se alimentando daquele açaí que foi preparado e que infelizmente estava contaminado. Então, você tem um surto, tem 4, 5 pessoas da mesma família ficando doentes. Certo. E, Roberto, vocês têm algum estudo já sobre em que momento o barbeiro contamina o açaí? É por ele? As hipóteses eram, o barbeiro está junto do açaí, na hora que você bate, ele vai junto. É batido junto. Hipótese 1. Hipótese 2. O barbeiro evacua, faz cocô no açaí, junto com o tripanosoma e vai também. Isso
Qual dessas hipóteses é mais provável? Todas? Então, pode acontecer em vários momentos, né? Normalmente, na palmeira do açaí lá em cima, não é um local que costuma ter colônia de barbeiro, na própria palmeira. Mas quando você colhe o açaí, faz o debulhamento do açaí para colocar dentro dos cestos, no transporte desses cestos até a região ribeirinha, para colocar nos navios, muitas vezes esses cestos não estão cobertos. Não, geralmente são... Isso. E o açaí pode atrair o animal, o barbeiro, para aquele local, né? Também, quando vai bater o açaí, muitas vezes se tem a luz elétrica, né, atualmente, que fica perto do local onde está o batedor do açaí. Ele é e atraído. Essa luz atrai o animal que cai ali e é batido junto no momento, aí não se percebe, né? Certo. Por isso que é muito importante a disseminação da cultura de fazer o branqueamento do açaí, que é... Aquecer. Que é um processo, o branqueamento do açaí passa por lavagem do açaí antes de ser batido, colocar em hipoclorito de sódio, depois tem um momento em que aquece, faz a pasteurização. E aqui em Belém existem locais que já são certificados pela vigilância e que fazem um processo correto do branqueamento do açaí, que com branqueamento passa a ser seguro. A gente não quer que as pessoas deixem de consumir, apenas a gente quer que o açaí seja processado da forma correta para que não ocorram mais casos de doença de Chagas agudo. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, de polvo. Um dos pesquisadores que comentou isso conosco aqui, ele falou o seguinte: se aquecer o açaí, aquecer normal, até ele borbulhar, igual como faz com o leite, isso mataria o T-cruzi lá dentro? O T-cruzi é o Trypanosoma cruzi. Tá? O T-cruzi é o nome do parasita. Trypanosoma cruzi, é o nome do parasito que penetra. Microscópico, que penetra e que multiplica nas células e depois causa a doença de Chagas, né? Certo. Eu não sei lhe informar, se apenas aquecer. Porque tem a fase anterior que é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio. Porque eu sei, por exemplo, se apenas congelar, colocar na geladeira, no congelador, congelar não é suficiente. Ele não sobrevive. É suficiente. Não, ele sobrevive ao congelamento. Isso é muito importante que todo mundo saiba. Congelar o açaí, fazer ficar aquela pedra doida, não é o suficiente para matar o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, né? Protozoário que causa a doença. Então, o certo é ir numa... Aqui chama amassadeira de açaí, tá? Onde vende açaí. São as amassadeiras. O certo é ir numa certificada que faça o branqueamento. Faça o branqueamento. Normalmente, o açaí industrializado passa por esse processo adequado, né? Que é industrializado, que é feito para exportação, para outros centros urbanos, tanto que a gente não vê a transmissão assim a tão longa distância. A transmissão à distância é mais aqui mesmo no Pará, com açaí preparado de forma artesanal. Certo. Né? Essa é a causa da transmissão oral. Mas a gente precisa dizer que a doença de Chagas aguda tem tratamento, né? O importante é que todo caso de febre com mais de 7 dias de duração, a pessoa pense e que pode ser doença de Chagas. Febre, isso é importante, Alberto. Febre com mais de 7 dias, pensar em Chagas. Isso. Pensar em Chagas. A minha preocupação é no meio rural. Né? Aqui, hoje em dia, quando alguém está com febre, vai no hospital. Mas no meio rural, não. Mas você fez um comentário que no nosso Hemopa aqui tinha quantos casos em que foram doar sangue e tinham Chagas? Sim. Nos últimos anos, aqui no Hemopa, mesmo aqui em Belém, existe, em todo banco de sangue, tem uma série de exames que tem que ser feitos para poder aprovar o sangue para uso ou não. Um dos exames é a sorologia para Chagas. Tem que ser feito no país inteiro. É regra. Então, é feito também no Hemopa. E nesses últimos anos, mais de 500 bolsas foram descartadas pelo Hemopa por ter dado sorologia positiva para a doença de Chagas. Mais de quantos? Mais de 500 casos. Nesses últimos anos? Isso, nos últimos 5, 6 anos. 5, 6 anos, o Hemopa descartou pessoas que foram doar sangue, que
que não puderam doar porque tinham doença de Chagas. Na verdade, já tinham doado e a bolsa foi descartada, né? A bolsa foi descartada, Aí depois certo. as pessoas são informadas que o resultado deu positivo e são encaminhadas para procurar o Instituto Evandro Chagas, né? Ótimo. Só que... Vamos parar bem aqui para a gente continuar falando de tratamento do Evandro Chagas. Pessoal, um minutinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos. Roberto, a gente estava comentando agora, fez o diagnóstico. Quer dizer, alguém tirou sangue e estávamos falando do Hemopa. Descobriu, vai para o Evandro Chagas. Mas no dia a dia, antes de chegar no Evandro Chagas, os postos de saúde, tu tens alguma informação? Aqui no Brasil todo, um posto de saúde que agora chama Unidade Básica de Saúde, o pessoal está apto para fazer diagnóstico de doença de Chagas ou não? Sim, a gente espera que estejam aptos, né? Existe todo um trabalho da Secretaria de Saúde do Pará, da CESPA. Lá tem agora quem está coordenando a área de Chagas é o Ednei Amador e o doutor Jorge, eles coordenam essa área. Existe um grande trabalho de vigilância lá, justamente para poder identificar os casos de doença de Chagas, né? Eles fazem um trabalho junto com os municípios para tentar aumentar a detecção dos casos, né? Para que os casos não passem desapercebidos. Então, é fundamental que os médicos, que os enfermeiros que estão nos postos de saúde saibam que se o paciente tem mais de 7 dias de febre e teve história de ingestão de alimentos possivelmente contaminados, que é importante investigar a doença de Chagas. A primeira coisa que tem que fazer é notificar o caso suspeito. Então, esses profissionais são orientados a notificar o caso suspeito e aí, então, colher o exame parasitológico e a sorologia para a doença de Chagas. Isso é feito no próprio município, o exame parasitológico, sorologia é normalmente caminhado para o LACEN. E aí, dentro de, no máximo, 60 dias, espera-se que o caso seja fechado. A maior parte dos casos é fechado pelo exame parasitológico direto, né, que faz o exame da lâmina de sangue no microscópio, identifica o parasito. A partir do momento que o parasito é identificado, fecha-se o caso e recomenda-se que inicie o tratamento já no próprio município, onde o paciente mora, para não retardar o tratamento. A doença de Chagas ela tem cura, é uma droga chamada benzinidazol, que já existe há 4, 5 décadas e cura até 80% dos casos de doença de Chagas aguda. Então, o fundamental é o diagnóstico ser preciso, precoce, iniciar o tratamento logo, para evitar as complicações da doença de Chagas aguda. A doença de Chagas aguda tem 2 complicações principais. A mais comum é a inflamação do coração, que a gente chama de miocardite. Pode ter um líquido em volta do coração, que é o que a gente chama de derrame pericárdico. Os pacientes com miocardite são pacientes que podem vir a falecer. Infelizmente, a doença de Chagas aguda pode ter uma mortalidade de até 3%, mas a gente pode evitar isso com diagnóstico precoce, tratamento precoce, porque esses danos ao coração, que são reversíveis com tratamento com benzoidazol. Essa miocardite que eu falei, tratando com benzoidazol, reverte e a pessoa pode voltar a ter uma vida normal. Como é o nome comercial do benzoidazol? Então, o benzoidazol, ele não tem mais uma apresentação comercial. Não existe mais. Ninguém compra, é só o governo que tem. Não, só o governo que tem. Antigamente chamava-se Roxagan, mas a fábrica não fabrica mais Roxagan e passou, então, o sal para que pudesse ser fabricado. Aqui no Brasil é fabricado pelo laboratório de Pernambuco, LAFEP. É quem fabrica o benzoidazol e é fornecido gratuitamente aos pacientes pelo Ministério da Saúde. Ninguém precisa pagar pelo tratamento. Isso é muito importante. Tu tens o conhecimento aqui em Belém onde trata no Evandro Chagas?
Aqui em Belém, o Instituto Evandro Chagas tem um grande serviço. Lá tem a doutora Ana Iecê, que trata os pacientes de doença de Chagas, assim, e vários outros colegas também. Na Universidade Federal do Pará, no Barros Barreto, também tem o Lá é a serviço. Dilma responsável? A Dilma, a doutora Dilma, que é responsável. E também tem vários pesquisadores, no Evandro Chagas, doutor Aldo Valente, doutora Vera, que eles são muito engajados em relação à doença de Chagas. Sempre tem um surto, eles procuram mandar uma equipe para tentar ajudar a diagnosticar os casos, a fechar os casos mais rapidamente, investigar a epidemiologia do caso, os demais, porque quando tem uma pessoa com doença, é possível que tenha outras pessoas na família com a mesma doença que ainda não... Então, casos subclínicos que podem ser identificados e tratados, né? Certo. Ou seja, Roberto, o importante é o seguinte, o vetor, o barbeiro, praticamente alastrou no país inteiro, então. O barbeiro sempre existiu, porque Sempre ele existiu. está Então, provavelmente... Existem uma quantidade muito grande de espécies no Brasil inteiro. De espécies. São diferentes espécies de barbeiro, uma quantidade muito grande de espécies. Cada região tem uma espécie que é mais comum, né? E eles estão na floresta, faz lá o ciclo, né? O ser humano, quando vai para a floresta, né? Ele desequilibra aquele ecossistema e permite que, então, haja essa doença que a gente chama de zoonose, que passar a ser transmitida também para os humanos, né? Certo. Para vocês que são pesquisadores da área, aqui no Brasil, eu estou te perguntando do Brasil, e depois eu vou te perguntar especificamente na Amazônia. A transmissão hoje é mais a convencional ou oral? O principal modo de transmissão hoje é a oral. Puxa. A vetorial, reduziu muito, que os domicílios não são mais infestados, a maior parte do domicílio. Ainda existe a infestação em alguns domicílios, poucos, mas não como era antigamente. Banco de sangue teve controle, então não tem a transmissão pelo sangue. Transplante de órgãos também tem o controle, né? Você pode ter a transmissão congênita, quando passa da mãe para a criança durante a gestação, mas a chance disso acontecer é em torno de 2%, é pequena, mas existem casos de pessoas que pegam da mãe. E outras maneiras de transmissão são muito pouco frequentes. A mais comum hoje no Brasil é a transmissão oral. E mais de 90% dos casos de doença de Chagas aguda, de novos casos no Brasil, hoje são do Pará. 90%? Mais de 90% dos casos novos são do Pará. O foco agora somos nós aqui. Na doença de Chagas aguda, sim. Na doença de Chagas aguda. A doença de Chagas crônica, existem ainda cerca de 1.200.000 pacientes com doença de Chagas crônica, espalhados pelo Brasil inteiro, pessoas mais velhas que pegaram a doença de Chagas há muito tempo atrás, uma parte delas quando era criança, e ainda tem muitos pacientes precisando de tratamento médico, com problemas cardíacos ou digestivos causados pela doença de Chagas crônica. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Ainda existe muito paciente que a gente chamava antigamente de forma indeterminada, só com sorologia positiva, mas sem doença? Porque eu lembro na época que eu morava em São Paulo, eu morei em São Paulo 15 anos. Na época de São Paulo, a gente tinha muito... O Dante Pazanese, principalmente, que tinha um ambulatório só de Chagas, naquela época, nós tínhamos matriculados 40.000 pessoas, eu acho, só de Chagas, que iam lá. E tinha o que eles chamavam de grupo de forma indeterminada. Tinha sorologia, eletrocardiograma normal, sem clínica, que eram acompanhados, porque naquela época estava surgindo a ideia do tratamento, que era, por isso que eu te perguntei o nome, para eu tentar lembrar. Eram dois, na realidade, eram dois remédios. Existia o Roxagan e o Lampit, nome comercial, eu não lembro qual era. O Lampit é o Nifurtimox. Ele é usado no Brasil apenas nos casos que o benzodiazol tem um efeito colateral mais grave, tem que ser suspenso, ou que o caso é resistente ao benzodiazol, e aí o Ministério da Saúde é informado
sobre isso e fornece o Nifurtimox. A maior parte dos casos é tratado com mesonidazol. Certo, então... E sobre a sua outra pergunta, normalmente considera-se que 70% dos pacientes crônicos têm forma indeterminada, aquela forma em que não tem complicações no coração nem no tubo digestivo, e que vivem durante bastante tempo com a doença sem ter sintomas, mas cerca de 20% a 25% dos pacientes vão para a forma cardíaca, que é que tem as complicações graves da doença crônica, insuficiência cardíaca, arritmia, derrame. E tem que usar marca-passo, geralmente? Pode precisar o marca-passo. 5% tem a forma digestiva, que é quando tem problemas no esôfago, que é o tubinho que vai da boca para o estômago, ou no intestino grosso, que dilata, que não consegue passar o alimento bem, dilata, ou o intestino grosso fica dilatado e o paciente tem dificuldade para evacuar. E ainda tem um percentual de pacientes mais idosos que tem as duas complicações, cardíaca e digestiva ao mesmo tempo. Aqui no Pará, também existem pacientes crônicos, né? Os casos agudos, não diagnosticados ou não tratados, podem evoluir para cronificar. Eu mesmo já acompanhei alguns pacientes da Fiocruz, que eram naturais do Pará, tinham doença de Chagas crônica. Uma nascida em Belém e outra nascida na ilha de Marajó. Então, eu queria falar também que a gente está fazendo aqui um trabalho de educação em doença de Chagas, a Fiocruz, eu e outros colegas meus da Fiocruz, doutora Juliana, doutor Rubem, e outros colegas do meu laboratório, que é doutor Sangenise, Henrique, Alejandro, Sérgio. Nós estamos fazendo um trabalho de educação junto com a CESPA e com pessoas do Instituto Evandro Chagas, doutor Aldo, doutora Vera, doutora Nessê, e da UFPA, que é a doutora Dilma. Estamos fazendo um trabalho de educação que a gente vai nos municípios mais acometidos, faz um curso para os médicos e enfermeiros para ensinar para eles sobre doença de Chagas aguda, quando suspeitar, quando diagnosticar, como tratar, complicações do tratamento e falar também sobre doença de Chagas crônica. Ano passado nós fomos a Baetetuba e Cametá, esse ano nós fomos a Breves, na ilha de Marajó, e ainda vamos a Santarém. Poxa, que bom, que bom. Eu fico muito feliz assim, de saber. A Dilma trabalha comigo na universidade, nós somos da mesma cadeira. E eu fico assim, feliz de saber que existe um trabalho de grupo, um time todo, como os americanos gostam de falar, um time todo responsável por isso. A Fiocruz, o Evandro Chagas, o Barro Barreto e o Estado. Então, isso dá um certo grau de alívio para a gente que vivia preocupado. A gente vivia até 2 anos atrás, a gente não tinha... o Evandro Chagas vivia brigando sozinho com isso, até uns 3 anos atrás, né? Até que a Dilma começou, o Estado começou e, de repente, vocês chegaram. Uma mega equipe. A Fiocruz e o Evandro Chagas a gente considera como referências mundiais de atividade científica. Então, Roberto, obrigado mesmo. Obrigado por... Você falou de tudo, né? Se nós estivéssemos escrevendo um livro, você seguiu a sequência total do capítulo de doença de Chagas. Obrigado mesmo. E eu que agradeço. Eu vou te dar, como o nosso tempo está acabando, as tuas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade de falar aqui sobre doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença que, infelizmente, pode matar, mas que tem cura. Então, a gente precisa diagnosticar. Sempre souber que alguém tem febre, mais de 7 dias de duração, pensar em doença de Chagas, perguntar para o seu médico se pode ser doença de Chagas, pode testar para doença de Chagas, para a gente poder fazer o diagnóstico precoce e o tratamento precoce e salvar vidas. É isso. Roberto, muito obrigado por ter vindo, obrigado mesmo, de verdade. Espero que em breve você volte para a gente dizer que o nosso trabalho está valendo a pena e que está diminuindo a prevalência e as pessoas estão se cuidando mais, né, em tempo mais precoce. Pessoal, o nosso tempo acabou. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.